Olá a todos, salve Maria, pessoal, Francisco aqui, mais vídeo do canal. Então curta, comente, se inscreva para ajudar o canal a crescer sempre. E agora, pessoal, nós temos duas opções aí para vocês que querem ajudar aqui o canal a crescer, que são, primeiramente, o nosso clube de membros. Agora a gente tem essa opção disponibilizada. Se você quer estar ajudando o canal aí, se inscreva, que daí no futuro aí eu vou estar começando a lançar um conteúdo aí exclusivo para o pessoal do clube de membros, né? E nós também temos a opção agora do nosso Pix. Eu vou estar colocando o Pix aqui na tela, então se vocês quiserem, né, ajudar mesmo o canal financeiramente, apoie, né, aqui o nosso conteúdo com o Pix. Por quê, pessoal? Galera, esse vídeo, todos esses conteúdos que eu produzo aqui, eu faço, claro, sempre pela defesa da fé católica, né, que algumas pessoas podem ser iluminadas e voltem para a Igreja de Cristo, né, e próprios católicos conheçam mais a própria fé, né, e não caiam em algumas ciladas que aparecem por aí, né? Então, primeiramente, o meu objetivo com esse canal é isso daí. Mas, pessoal, pode não parecer, mas esses vídeos aqui que eu gravo dão muito trabalho. Eu tenho muito trabalho mesmo para fazer esses vídeos aqui, né? Tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas, eu estou fazendo isso daqui. Então, realmente me dá um grande trabalho e eu não ganho nada por enquanto, né? Para produzir esses vídeos aqui, né? O canal ainda não é monetizado, tá quase lá, mas ainda não é. Então, se você puder ajudar e que você gosta do nosso conteúdo, né, dos meus vídeos que eu estou trazendo e quer ajudar a gente a continuar, né, ter ânimo para continuar sempre e fazendo esses vídeos, doe aqui pro nosso canal através do Pix, que vocês entrarão nas minhas orações, pode ter certeza disso. Mas, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Aí, pessoal, o nosso vídeo de hoje é uma resposta a esse canal aqui, canal Rushdoni Brasil, onde essa pessoa, ela fez um vídeo tentando provar que Santo Agostinho era adepto da sola escritura. Olha que loucura isso daqui, é um terraplanismo histórico, né? Praxe desse pessoal aí, desses protestantes. Primeiramente, eu gostaria de dizer uma coisa. Pessoal, se vocês conhecem alguém da editora Paulus, sabe, qualquer pessoa da Paulus, que se você é da Paulus, está assistindo, ou você conhece alguém de lá, mande esse vídeo para eles, porque eu falei uma coisa, eu não gosto de ficar me engrandecendo, mas em relação aos últimos vídeos, né, envolvendo esse tema de patrística, eu provei, pessoal, e eu fiz uma divulgação que ninguém na história do YouTube fez em prol da editora Paulus. Ninguém até hoje fez mais, né, e divulgou a Paulus do que eu. Por quê? Porque eu provei pelos últimos vídeos que até os opositores protestantes que ficam diuturnamente difamando a Paulus por aí, né, atacando ela, até eles usam a tradução da Paulus, mostrando que é uma ótima tradução de muito boa qualidade. Eu indico a todo mundo. Então, se vocês conhecerem alguém, mande isso daqui para alguém lá da Paulus, porque eu fiz aí para vocês um trabalho de divulgação que ninguém até hoje fez em toda a história do YouTube. Ninguém ajudou vocês mais aqui do que eu, né? Então, eu tenho um livro só da Paulus Físico, o resto geralmente tem mais PDF aqui. Mas, Paulo, se você quiser me mandar os livros, aí eu vou agradecer bastante. Mas, pessoal, justamente esse tema da patrística, vem esse vídeo aqui desse cidadão, né? Hoje dono em Brasil. É um negócio engraçado, porque esse vídeo aqui, essa pessoa que está aparecendo atrás de vocês, claramente ele nunca leu nada de Santo Agostinho na vida dele. Evidentemente, ele nunca abriu uma obra de Santo Agostinho, ele não conhece. É praxe, eu não queria estar utilizando esse tipo de palavreado, mas é típico desses apologistas aí, protestantes do YouTube, que é tudo palpiteiro. Os caras não conhecem aquilo que eles estão falando. Aqui não querendo fazer um ataque pessoal contra você, Rushdoni, mas é só uma constatação, é puro palpite. Você não conhece Santo Agostinho, você nunca leu, cara. Se você tivesse lido, você não teria gravado um vídeo desse daqui. É hilário que vocês vão ver aqui hoje. Mas enfim, bora pro vídeo, pessoal. E a gente vai ver se Santo Agostinho era de fato um só escriturista ou não. Eu não creria no evangelho se ele não me levasse à autoridade da igreja católica. Provavelmente, no mundo, eles admitem que essa simples frase de Agostinho é suficiente para que nós admitamos que a igreja é superior à própria palavra de Deus, que é nessa frase exemplificada com os evangelhos. Será mesmo verdade? Será? Não, primeiro de tudo, você já começou com espantalho, cidadão. Ninguém nunca disse isso. Eu nunca vi ninguém dizendo que a igreja é superior às escrituras. Não vi. Olha, o que acontece? Qual que é a relação segundo a doutrina católica? E posteriormente eu vou explicar melhor. A escritura e a tradição fazem parte de um depósito de fé, e a igreja, a serviço desse depósito de fé, tem autoridade para interpretar essas escrituras e dizer o que é verdade e o que não é verdade.
sabe? Ela que tem a palavra de interpretação do depósito de fé que entra nas escrituras. Isso daqui não coloca a igreja acima ou inferior às escrituras, coloca ali como, de fato, 3 pilares essenciais para a nossa fé, né? Que são mutuamente relacionados. Se a escritura é superior à igreja, ou a igreja é superior às escrituras, depende do que você quer estar falando. Em que sentido? Perante a revelação? Não, perante a revelação, as escrituras e a tradição constituem depósito de fé e, portanto, elas são a base da nossa fé, a escritura, e a igreja está a serviço para interpretá-las. Agora, muita gente, talvez, alguns católicos podem dizer que a igreja é superior, no sentido que a igreja tem a palavra final de interpretação das escrituras, né? Ou seja, se você acha que você vai pegar um texto da escritura e dizer, ó, não, tá dizendo tal coisa, a igreja simplesmente fala o seguinte, não, a verdade de fé é essa daqui e, portanto, essa daqui é a verdadeira interpretação das escrituras. Não tem nenhum... ninguém está dizendo que a igreja é superior às escrituras, né? No sentido propriamente da revelação. Ou seja, está caindo no espantalho aqui, né? Enfim. Coisa que os papistas nunca fazem, quando eles usam da sua apologética cada vez mais beligerante contra o protestantismo, é trazer o contexto das citações dos pais da igreja. E é exatamente para nós. É os católicos que não trazem o contexto. Olha que loucura. É a inversão total aqui da situação, né? É os protestantes que geralmente também só vê que nesse vídeo aqui eles vão falsificar o contexto. E vocês vão ver, presta atenção. Então ele vai mostrar qual é o contexto, presta atenção. Vamos começar a fazer neste vídeo. Vejam bem o que Agostinho diz antes de dizer essa frase. Abre aspas. Quando eu tiver louvado o que creio e tiver escarnecido o que creis. Então, olha isso daqui. Ele diz que Santo Agostinho diz isso daqui antes daquela frase. Vamos ver mesmo? Olha aqui, pessoal, eu tô aqui com o texto, eu traduzi, né, pela New Advent. Esse daqui é o texto inglês, vou traduzir em português para vocês, que é o seguinte, ó. Contra a Epístola Fundamental de Maniqueu, né, de Santo Agostinho. Olha onde tá aquela frase de Santo Agostinho, né, de que eu não queria, né, no Evangelho, se não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Está aqui, ó. Está no capítulo 5, parágrafo 6. Olha aqui, essa frase aqui. Agora, onde tá aquele texto que ele falou que está antes dessa frase aqui? Prestem atenção. Lembrando, ó, parágrafo 6. Olha onde que está o texto dele. Olha aqui, pessoal. Está aqui, ó. Esse texto aqui que está no parágrafo 17 do capítulo 14. Ou seja, está no capítulo 14. Eu vou colocar o parágrafo. Parágrafo 17 está aquela frase que ele leu ali, ó. Né? E relembrando, aquela frase que eu li para vocês, né? Está aqui no capítulo 6. Né? Aliás, parágrafo 6. E relembrando, pessoal, o texto que os católicos citam está aqui, ó. No parágrafo 6. É esse texto aqui. E onde está o que ele citou? No parágrafo 17. Ou seja, você percebe que o texto está vários parágrafos depois, quando nem é mais o assunto que está sendo tratado. A partir desse esse ponto aqui, Santo Agostinho está tratando propriamente de exegese das escrituras. Não está nem mais naquele assunto. Ou seja, você percebe, o cara ele falsifica o contexto. Ele diz que essa frase aqui, que está no parágrafo 17, é antes do parágrafo 6. E tenta dizer que ele vai mostrar o contexto verdadeiro. Então, como é que se leva a sério? Desculpe falar, mas isso daqui é coisa de palpiteiro. Claramente o cara não leu do que ele tá falando. Ele claramente não leu o texto que ele tá falando. Cara, é de ficar pasmo com esse tipo de coisa que esses caras fazem na internet. É de ficar pasmo mesmo. Enfim, continuando. Da sua fala tão querida pelos católicos romanos. Os maniqueus estavam partindo de coisas seguras para então afirmar coisas incertas. Em outras palavras, eles partiam de pontos fundamentais da fé cristã que eram corretos, e a partir desses pontos fundamentais corretos, eles procuravam conduzir as pessoas a coisas incorretas. Pasmem, meus amados irmãos, isso é exatamente o que a Igreja Católica Romana Apostólica Romana faz hoje no século XXI. Os católicos romanos creem na Trindade, creem no sacrifício vicário de Cristo, creem nas duas naturezas de Cristo, creem em muita coisa que de fato é ortodoxa e que eles estão em contato conosco na nossa teologia. Mas por defender essas coisas, eles procuram trazer outras coisas, como a Assunção de Maria, como o culto aos santos, como o purgatório, como as mentiras que vocês sabem que eles acreditam. O que Agostinho está acusando? Olha o nível desse cara aqui, pessoal. Vamos deixar a Assunção da Virgem Maria de lado. A questão da intercessão, né, dos santos e do purgatório. Cara, Santo Agostinho acreditava nessas coisas. Inclusive, Santo Agostinho escreveu uma obra sobre o cuidado devido aos mortos. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês. Olha aqui, pessoal. Essa obra aqui que a Paula, inclusive, traduziu, volume 19, né? A verdadeira religião e o cuidado devido aos mortos, né? O cuidado devido aos mortos. Olha aqui, Santo Agostinho literalmente publicou uma obra para falar dessa questão da intercessão dos santos e do purgatório, né? A reza pelos mortos, pelo menos, né? No mínimo. Ou seja, é ele que seria repudiado por Santo Agostinho. Então ele mesmo está colocando aqui, né? Como que ele falou aqui? Eu vou até repetir o trecho aqui para vocês, presta atenção. Como a Assunção de Maria, como o culto aos santos, como o purgatório, como as mentiras que vocês sabem que eles acreditam. O que Agostinho está acusando? Olha aí. Então você está vendo que então ele está chamando na realidade Santo Agostinho de mentiroso.
né? Santo Agostinho trazia essas mentiras, entre aspas, que ele coloca, né, para sua própria doutrina, né, doutrina que ele expunha. Ou seja, você percebe que ele nem conhece quem é Santo Agostinho. É uma palpitaria de ficar pasmo. E outra coisa que ele falsificou na cara dura o contexto aqui, que é o seguinte, que o Santo Agostinho está criticando os maniqueus por partir de pontos seguros, né, para introduzir outras coisas, né, que não é seguras, não são seguras. Só que não é isso que Santo Agostinho está dizendo naquela obra ali. Eu vou até pegar o trecho aqui para vocês. Olha aqui, pessoal, a Epístola aos Maniqueus, capítulo 4, né, verso 5. Olha o que está dizendo na epístola, né? No parágrafo 5. Pois na Igreja Católica, para não falar da sabedoria mais pura, cujo conhecimento alguns homens espirituais alcançam nesta vida, de modo a conhecê-la, na medida mais escassa, na verdade, porque são apenas homens, ainda sem qualquer incerteza, já que o resto da multidão deriva toda sua segurança, não na agudeza do intelecto, mas da simplicidade da fé, para não falar desta sabedoria que você não acredita estar na Igreja Católica, né, ou seja, o adversário, há muitas outras coisas que me mantêm com muita justiça em seu seio. O consentimento dos povos e nações me mantém na igreja, assim também a sua autoridade, inaugurada por milagres, nutrida pela esperança, criada pelo amor, estabelecida pela idade. A sucessão dos sacerdotes me mantém, começando pela própria cadeira do apóstolo Pedro, a quem o Senhor, depois de sua ressurreição, deu a incumbência de apacentar suas ovelhas, até o atual episcopado. E assim, por último, o próprio nome de católico, que não sem razão, em meio a tantas heresias, a igreja se manteve. De modo que, embora todos os hereges queiram ser chamados de católicos, quando um estranho pergunta onde a Igreja Católica se reúne, nenhum herege se aventurará a apontar para sua própria capela ou casa. Tais, então, em número e importância, são os preciosos laços pertencentes ao nome cristão que mantêm um crente na Igreja Católica, como é justo que devam, embora pela lentidão de nosso entendimento ou pela pequena realização de nossa vida, a verdade possa ainda não se revelar completamente. Mas com você, onde não há nenhuma dessas coisas para me atrair ou manter, a promessa da verdade é a única coisa que entra em jogo. Agora, se a verdade é tão claramente provada a ponto de não deixar possibilidade de dúvidas, ela deve ser colocada antes de todas as coisas que me mantém na Igreja Católica. De novo, agora, se a verdade é tão claramente provada a ponto de não deixar possibilidade de dúvida, ela deve ser colocada antes de todas as coisas, né, nas razões, né, que ele está falando, nas razões que me mantém na Igreja Católica. Mas se há apenas uma promessa sem qualquer cumprimento, ninguém me moverá da fé que liga minha mente com laços tão muitos e tão fortes à religião cristã. E ele continua falando, pessoal, só que o trecho para falar o seguinte: Santo Agostinho, na realidade, é o oposto que ele está falando. Ele está falando o seguinte: olha, os maniqueus, eles aceitam parte das escrituras, né, na sua própria interpretação, só que eles ignoram que a interpretação correta, a segurança da nossa fé é dada pela interpretação da igreja. É isso que Santo Agostinho está falando de toda a carta. Toda essa introdução inicial, né, e até posteriormente, Santo Agostinho vai falar o seguinte: olha, vocês estão errados porque vocês interpretam a Bíblia do jeito, mas a interpretação correta está na segurança da interpretação da Igreja Católica. A Igreja Católica nos possibilita estar seguros na fé. É isso que Santo Agostinho está falando. Ou seja, o cara inverteu totalmente a conversa. Ele inverteu tudo, como se na realidade o seguro mesmo fosse as escrituras e aquilo que a igreja pregasse não fosse seguro, fosse acréscimos, mentira que ela adicionava posteriormente. Ou seja, o cara tá literalmente falsificando o pensamento de Santo Agostinho aqui. E tipo, isso daqui não é um negócio nem que você precisa ler muito. Ele tá explicitamente falando isso daqui em toda a carta. Cara, é de ficar pasmo com o que esses caras fazem na internet com a patrística. É de ficar pasmo. Enfim. Entende que daí depende da certeza do evangelho. Pessoal, sobre isso daí, aquela citação, você vê que a primeira citação que ele fez aqui, ele não colocou nem como que é, nem a referência. Por quê? Porque ele simplesmente está reproduzindo, ele está citando as citações que o Calvino fez na obra dele, As Institutas Cristãs. Inclusive, até quem demonstra isso daqui é o nosso amigo Felipe, do canal Felipe MSF Católico, e eu recomendo vocês, ele também fez um vídeo em resposta a esse vídeo aqui. Eu recomendo vocês a se inscreverem e acompanhar o canal dele, porque é muito bom. Então, ele mostrou, né, que na realidade aquela citação, ele tá somente tirando aquilo que o João Calvino colocou ali. Cara, é de ficar pasmo com essas coisas aqui, né? Enfim. De agora, tanto é que ele está citando Calvino, mas enfim, continuando. A autoridade da igreja para o bispo de Hipona se baseia em um consenso. Agostinho não era uma pessoa que acreditava cegamente na autoridade da igreja de Roma, como muitos pintam por aí nas redes sociais. Ele era um conciliarista, ele acreditava que diante de questões complexas a igreja deveria sentar, se reunir e discutir problemas à luz das escrituras. Tá, aqui, pessoal, é engraçado uma coisa que ele comenta aqui.
Se Santo Agostinho fosse conciliarista, ele não é só escriturista. Acabou. Por que você está tentando provar que Santo Agostinho ele é o solo escriturista se você mesmo está falando que ele era um conciliarista? Então qual que é o sentido que isso faz? E não, pessoal, agora eu vou explicar para vocês. Santo Agostinho, sim, no que se refere às questões ordinárias, né, na ordinariedade da vida da igreja, sim, geralmente ele falava da questão do concílio. Só que Santo Agostinho, ele acreditava, sim, que a igreja de Roma tinha um poder excepcional acima das outras. Tinha um poder excepcional, inclusive, de julgar uma doutrina corretamente ou não, né, em casos, como se diz, em casos extraordinários, né? Por exemplo, olha o que ele diz aqui nessa carta. Pessoal, estou aqui com a carta 43 de Santo Agostinho. Olha o que ele vai dizer aqui no parágrafo 7, né? Cartago também ficava perto dos países além-mar e se distinguia por ilustre renome, de modo que tinha um bispo de influência sobrenatural, que podia se dar ao luxo de ignorar até mesmo uma série de inimigos conspirando contra ele, pois se via unido por cartas de comunhão tanto à Igreja Romana, no qual a supremacia de uma cadeira apostólica sempre floresceu. Repetindo, na qual a supremacia de uma cadeira apostólica sempre floresceu, quanto a todas as outras terras das quais a própria África recebeu o evangelho, né? Ele continua. Ou seja, Santo Agostinho acreditava que Roma tinha um poder de supremacia em relação às próprias outras igrejas, né? Isso daqui ele também vai falar em outras obras também, inclusive na própria obra ali Contos Donatistas, que o próprio Rushduni vai citar posteriormente. Ele vai falar que quem julgou, né, a querela entre donatistas e a igreja da África, né, quando surgiu aquela controvérsia ali, foi a igreja de Roma. A igreja de Roma tinha o poder de julgar, como até vou mostrar posteriormente para vocês. Ou seja, Santo Agostinho sim acreditava que Roma tinha uma supremacia, um poder especial que as outras igrejas não tinham, né? E isso em casos excepcionais. Mas no ordinário, sim, ele acreditava mais nessa questão do concílio. Mas independente, pessoal, vamos supor que Santo Agostinho não acreditasse nisso daqui, em nada prova a sola escritura. Absolutamente nada. Porque a sola escritura, né, não é conciliarista. Ela não acredita, por exemplo, num poder vinculativo e autoritativo, por exemplo, do concílio ecumênico, né? De modo, né, análogo ou próximo das escrituras, né? O mesmo poder das escrituras, que é o que Santo Agostinho acreditava, né? O poder vinculante ao fiel, né? Ou seja, então ele está citando coisas que nem faz sentido citar aqui, né? A palavra de um protestante não vale nada. A gente só segue fontes católicas romanas. Então é por isso que eu trouxe uma citação de um teólogo católico romano que participou do concílio de Trento, chamado Miguel de Medina. Olha o que Miguel de Medina disse sobre essa citação do bispo de Hipona. Abre aspas. É absolutamente fútil que tentem a autoridade do tabelião com a da escrita do rei ou do imperador. Enquanto protestantes, é impossível a gente negar a autoridade da igreja. Nós entendemos que a autoridade da igreja é uma autoridade real, mas essa autoridade é subserviente à autoridade das escrituras. Vocês podem ver um teólogo do concílio de Trento admitindo que você pegar essa frase de Agostinho para tentar sustentar que a igreja é maior do que as escrituras é pura falácia. Nós, pessoas. Tá, ele vai citar um texto aqui do Miguel de Medina. Eu não conhecia ele, mas eu fui atrás, né, para ver o que ele estava falando. Mas é uma coisa interessante, pessoal. De novo, ele está citando uma obra que ele não leu, claramente não leu. Isso daqui deve estar em alguma obra de algum teólogo que ele só simplesmente pensou e está colocando aqui, né? Mas essa obra aqui que ele está citando é essa daqui, ó. Ó, é essa obra aqui, né? É Christiane Paranensis Sive Directa in Deum Fide Libris Septem, né? 7 livros, enfim. Daí ele vai citar essa página aqui. Desculpa pelo latim, né? Não falo latim. Olha só, pessoal, é essa aqui, Directa in Deum Fide. Né, essa página aqui que eu trouxe para vocês, essa página aqui, né, que vai estar esses textos aí. Olha só, pessoal, eu traduzi aqui esse trecho, né, tá aqui nesse trecho aqui final. Olha aqui que o texto vai estar dizendo. Primeiramente, sim, pessoal, ele está dizendo aqui que a igreja não tem uma autoridade maior que as escrituras, mas isso daí sim, está correto. Ele faz sentido citar isso daqui porque não é essa a doutrina da igreja católica. A igreja católica não prega que ela é superior às escrituras. Ou seja, está batendo no espantalho, né? Mas, ó, então ele vai citar todo aquele texto que ele estava lendo ali. Mas ó aqui que o cara não vai citar. Ó aqui que esse mesmo texto aqui, Miguel de Medina vai dizer o seguinte, ó. O notário público e o tabelião mostram que esta ou aquela escritura é do rei. E assim o mostram, de modo que lhe damos tanta fé quanto os negócios humanos exigem. Quem, porém, é tão insensato que compara a autoridade do tabelião com a autoridade de um escrito real ou imperial? Do dito de Agostinho, portanto, não se pode deduzir outra coisa senão o que afirmamos anteriormente, a saber que tanto o discernimento dos livros canônicos quanto a sua interpretação, e consequentemente nos dogmas da sagrada religião, presta atenção, a resolução final de nossa fé deve ser feita na igreja,
não porque ela seja de maior autoridade que a Escritura, mas porque tem a promessa do Espírito para que em nenhum momento desses pontos possa errar. É literalmente aquilo que a própria doutrina da Igreja Católica prega hoje, não tem diferença nenhuma. Mas, de novo, repetindo, né, a resolução final de nossa fé deve ser feita na Igreja. Inclusive, né, tá em conformidade com o que Santo Agostinho pregava. Então ele tá citando um texto que eu não sei para quê, de novo, só para se mostrar, vai ver, sei lá. A questão entre nós, os donatistas, é: onde a igreja é encontrada? O que faremos então? Vamos procurá-la em nossas palavras ou nas palavras de seu chefe, nosso Senhor Jesus Cristo? Eu considero que devemos procurá-la em suas palavras. Ele, que é a verdade, conhece melhor o seu próprio corpo. Isso está na obra Sobre a Unidade da Igreja, que nós temos em português. Aqui, Agostinho defende explicitamente que uma verdadeira igreja, ela é igreja em conformidade com as palavras de Cristo. Onde estão as palavras de Cristo, meu Deus do céu? Nas Escrituras Sagradas. Logo, você quer atestar se você está numa igreja verdadeira, você tem que olhar para essa igreja e comparar com as Escrituras. Isso. Primeiro, ele parte do princípio, olha que loucura, que quando o texto diz palavras de Cristo, necessariamente se refere às Escrituras. Não, naquele contexto, sim, estava falando das Escrituras. Mas quando você fala palavras de Cristo, pode ser muito bem a tradição ou propriamente as Escrituras. A mesma coisa que quando você fala assim, o Evangelho de Cristo, não está falando necessariamente das Escrituras. Depende, tem que ver o contexto. Né? Ou seja, de novo, ele já parte de uma falácia lógica, de uma petição de princípio. Né? É engraçado isso daqui. Segundo ele, né, Santo Agostinho dizia o seguinte: para saber se uma igreja é verdadeira ou não, compare com o que está escrito. Né, se está em conformidade com as Escrituras. Primeiro é o seguinte: ninguém prega, nem a Igreja Católica, nem qualquer outra, né, que tem instituição apostólica, prega que algo da nossa doutrina contraria as Escrituras, pode contrariar as Escrituras. Ninguém diz isso daí. Né? Ou seja, então primeiro já não diz nada. Mas segundo ponto, qual que é o contexto geral dessa citação que ele está fazendo aqui? É o seguinte: os donatistas cismaram e começaram a reproduzir os próprios documentos, né? Tanto que Santo Agostinho fala o seguinte: ó, vocês tentam provar pelo o que Donato diz, né? O que Pôncio diz, o que Prisciliano diz, né? Baseado nas suas, vocês dizem ter milagres para provar o que vocês dizem ter visões, vocês ao rezar pelos mortos, os mortos realizam os seus pedidos. Santo Agostinho está falando o seguinte: olha, tudo isso daí que vocês produzem, nós não aceitamos. Só que a nossa tradição da igreja, vocês simplesmente também não aceitam. Mas, né, vocês não aceitam, mas aquilo que vocês aceitam, que é em comum conosco, que são as escrituras, elas vão ser utilizadas aqui para provar qual igreja está em conformidade com o Evangelho de Cristo verdadeiro. Porque é o seguinte, ele vai falar o seguinte: olha, cada igreja tem os seus próprios costumes locais. Esses costumes locais, mesma coisa que eu falei no último vídeo lá em relação ao São Basílio. Esses costumes locais, né, e nesse caso de cismáticos, de hereges mesmo, não podem ser utilizados, né, para decidir qual que é uma igreja verdadeira, porque esses costumes não são o mesmo de um costume da outra igreja. Não são o mesmo costume, por exemplo, da igreja de Cartago. Não são o mesmo costume, por exemplo, da igreja de Roma, da de Constantinopla. Cada igreja tem seus costumes locais. Esses costumes não podem ser utilizados para afirmar uma regra de fé. E, principalmente ainda, os costumes de hereges, de escritos de hereges. Santo Agostinho fala o seguinte: ó, não me importo com o que Prisciliano diz, com o que Donato escreve, com as suas visões, eu não me importo com isso daí. Mas eu me importo com uma coisa que vocês têm, as escrituras. Essas escrituras eu também aceito. Né? Da mesma forma que você não aceita a minha tradição, mas a minha escritura vocês também aceitam. Então, baseado nessas escrituras, que é unânime para todas as igrejas do mundo, vamos provar qual é a doutrina correta, quem está com a verdadeira, quem é a igreja verdadeira. Né? Tanto é que ele vai dizer isso posteriormente, e o próprio Ajudando vai citar, eu vou até colocar o trecho aqui na tela, da citação dele, de Santo Agostinho, né, dessa mesma obra, provando o que eu estou falando. Preste atenção. Ó, pessoal, peguei aqui o texto. É esse texto aqui do Rachodono, que ele vai citar posteriormente do livro, né? Tá no capítulo 3, né, nessa obra contra Donato, verso 5. Olha só o que vai dizer: não deixe que essas palavras sejam ouvidas entre nós. Eu digo e você diz, né? Ou seja, o que Agostinho diz, o que Donato diz, né? Mas vamos ouvir. Assim diz o Senhor: pois há certos livros, presta atenção agora, pois há certos livros de Nosso Senhor em cuja autoridade ambos os lados concordam. Lá vamos procurar nossa igreja, lá vamos julgar a nossa causa. Deixe que sejam removidos de nosso meio as coisas que citamos uns contra os outros, ou seja, os escritos de Donato, que ele vai citar antes, né? Ele está citando os escritos de Donato, de Pôncio, né? Outros escritos que vocês têm aí, de hereges, escritos hereges, né? E ele continua, né? Não com estamos uns contra os outros, não com o apoio dos livros canônicos divinos, mas de outras fontes quaisquer. Talvez alguém possa perguntar: por que desejar remover essas coisas de vosso meio? Porque não queremos a Santa Igreja aprovada por documentos humanos, mas sim pelos oráculos divinos. Ou seja, o que Santo Agostinho está falando aqui? Ele está falando o seguinte: olha, eu aceito as escrituras e você aceita as escrituras. Agora, isso que o Donato, isso que esses hereges que estão junto com vocês escrevem, eu não aceito.
Né? Da mesma forma que vocês não aceitam o que eu ou que os nossos doutores que são contra vocês dizem. Portanto, vamos ficar no nosso elemento comum, que são as escrituras. Essas escrituras que são aceitas pelo mundo inteiro e não por uma ou outra comunidade, vão provar qual é a igreja verdadeira. Esse é o contexto que Santo Agostinho está colocando aqui. Ele não está colocando o princípio que necessariamente tudo que alguém fala eu vou constatar pelo que está escrito aqui, sabe, nas escrituras, para ver se você está falando a verdade ou não. Não é isso. Não é isso. Inclusive, ó, pessoal, olha o que ele vai dizer também na carta, né, sobre a utilidade de crer. Né? Olha só. Ó, pessoal, eu estou aqui no texto da New Advent, né, nessa obra de Santo Agostinho, né, sobre a utilidade de crer, sobre a utilidade de, né, enfim, da crença, né, enfim, de acreditar. Nesse sentido aí. Olha o que ele vai estar dizendo aqui. Eu vou traduzir para vocês. Olha só. Parágrafo 21. Dirás que isto é ridículo, visto que todos professam defender e ensinar isto. Todos os hereges fazem essa profissão. Não posso negar, mas de tal modo que prometem àqueles que seduzem que lhes darão uma razão para os assuntos mais obscuros. E por isso, principalmente, acusam a Igreja Católica de que aqueles que a ela recorrem são obrigados a crer. Olha só, pessoal. Aqui Santo Agostinho está falando o seguinte, olha, os hereges estão acusando como algo negativo o fato da Igreja Católica obrigar, né, os crentes a acreditar naquilo que ela ensina, né? Enfim, ele continua. Mas vangloriam-se de não impor julgo da fé, mas abrir uma fonte de ensinamento. Ó só o livre exame aqui deles. Continua, respondes. O que se poderia dizer que lhes fosse mais louvável? Não é assim, pois fazem-no sem serem dotados de qualquer força, mas para confortar uma multidão sob o nome de razão, com a promessa da qual a alma humana naturalmente se compraz e sem considerar a sua própria força e estado de saúde, buscando o alimento do são, né, que é mal confiado, exceto aos que têm saúde, precipita-se sobre os venenos daqueles que enganam. Pois a religião verdadeira, a menos que se acredite naquelas coisas que cada um, depois de se conduzir bem e for digno, alcança e entende, e completamente sem um certo poder de autoridade poderável, não pode de modo algum ser corretamente acolhida. Ou seja, o que Santo Agostinho estava falando? Ele está falando o seguinte, olha, os hereges, eles criticam o fato da igreja obrigar os seus fiéis a acreditarem, né, no que ela ensina. Só que daí Santo Agostinho sai em defesa da igreja. Você não, deve ser desse jeito mesmo. Ou seja, ele está utilizando aquele princípio. Primeiro você crê, depois você entende. Ou seja, Santo Agostinho está falando o seguinte, olha, não, na igreja nós primeiro devemos crer para depois de crer entender o porquê da nossa crença, né? Ou seja, Santo Agostinho está falando o seguinte, não, o ensinamento da igreja é vinculante, você é obrigado a entender, a aceitar, né, aquilo que a igreja te expõe como a interpretação correta das escrituras. É esse que é o pensamento de Santo Agostinho, sabe, em todas as suas obras. Pessoal, e olha o que ele vai dizer no parágrafo 33 da mesma obra. Presta atenção. Ó, roguem a Deus que os liberte do mal, do erro, se o seu coração estiver voltado para uma vida feliz. E isso acontecerá tanto mais facilmente se obedecerem de bom grado aos seus mandamentos que ele quis que fossem confirmados por tão grande autoridade da Igreja Católica. De novo, Deus, né, a obedecer aos mandamentos de Deus, que ele quis que fossem confirmados por tão grande autoridade da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica tem o poder de te ensinar qual é a interpretação correta das Escrituras e qual não é. Não é esse negócio de livre exame, eu vou pegar aqui para ver se aqui o ensino público da igreja é verdadeiro ou não. Não é isso, isso é uma falsificação do pensamento de Santo Agostinho. Olha só, o que ele vai dizer aqui no parágrafo 35 da mesma obra. Quando, portanto, vemos tão grande ajuda de Deus, tão grande progresso e fruto, duvidaremos de nos esconder no seio daquela igreja que até a confissão da raça humana, da cátedra apostólica, por meio da sucessão dos bispos, está falando da igreja de Roma aqui. Hereges em vão espreitando em seu redor e sendo condenados, em parte pelo julgamento do próprio povo, em parte pelo peso dos concílios, em parte também pela majestade dos milagres, manteve o ápice da autoridade. É o texto que eu citei pro Banzoli no último vídeo que eu fiz contra ele. Ou seja, está falando que a igreja de Roma está no ápice, né, da autoridade, né? E continua. Cume, né? A palavra latim é columen, né? Columen autoritatis. Daí continua. Não estar dispostos a considerar ela o primeiro lugar, a igreja de Roma, é certamente o cúmulo da impiedade ou é a arrogância precipitada. Pois se não houver um caminho seguro para a sabedoria e saúde de almas, a menos que a fé as prepare para a razão, o que é mais
o que é mais ser ingrato pela ajuda e auxílio divinos do que desejar resistir à autoridade provida com tanto trabalho? Se todo o sistema de ensino, por mais simples e fácil que seja, requer para ser recebido o professor e o mestre, o que é mais cheio de orgulho temerário do que, no caso dos livros de mistérios divinos, não querer aprender com aqueles que os interpretam e desejar condená-los por não terem sido instruídos? Olha aqui, ele está falando que a autoridade da igreja é vinculante. O ensino que ela te fala sobre as escrituras é vinculante. E continua o parágrafo 36. Portanto, se nosso raciocínio ou nosso discurso de alguma forma te comover, ou se tem como creio verdadeiro cuidado por ti mesmo, eu quisera que me ouvistes e, com fé piedosa, esperança viva e caridade simples, te confiasses aos bons mestres do cristianismo católico, e não cessar de orar ao próprio Deus, por cuja bondade unicamente fomos criados. Sofremos o castigo por sua justiça e somos libertos por sua misericórdia. Assim, não te faltarão nem preceitos e tratados de homens eruditos e verdadeiramente cristãos, nem livros, nem pensamentos calmos, pelos quais possas facilmente encontrar o que procuras. Ou seja, de novo, ele está falando o seguinte, olha, a tradição da igreja, né, principalmente a tradição da igreja, ao interpretar as escrituras e a autoridade da igreja, é vinculante, você tem que seguir. Essa é a igreja verdadeira, né? Ou seja, e o cara faz todo um malabarismo para negar o óbvio que está em todas as obras de Santo Agostinho. É de ficar pasmo. Donatistas, vocês querem saber onde está a igreja verdadeira? Não é com base em argumentos de autoridade, mas é com base na conformidade com as palavras do próprio Cristo. Segundo o bispo de Hipona, abre aspas, se eles, os donatistas, se mantêm na igreja, eles devem mostrar pelos livros canônicos das divinas escrituras somente, pois nós não dizemos que deve ser feito porque estamos na igreja de Cristo, ou porque o Pitato de Milésio, ou Ambrósio de Milão, ou inúmeros outros bispos da nossa comunhão recomendaram esta igreja a que pertencemos, ou porque é exaltada pelos concílios dos nossos colegas. Fecha aspas. É plenamente possível, meus irmãos, a gente reconhecer a autoridade da igreja, dos pais apostólicos, dos concílios, da própria tradição, mas nós em circunstância alguma podemos colocar essas formas de autoridade acima das escrituras, ou tornar essas formas de autoridade. De novo, pessoal, aqui, o que acontece? Nesse texto aqui de Santo Agostinho, o que ele está falando? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, Santo Agostinho, ele está dizendo o seguinte, olha, que a opinião particular de um bispo, né, ou algum clérigo sem base, tanto nas escrituras, ou também na tradição, que ele vai falar em outros textos, mas enfim, que a mera opinião dele, a autoridade pela autoridade, sem ele dar a justificativa, não pode ser seguida como uma verdade absoluta. É porque, pessoal, ele tá refutando o argumento dos donatistas, que fala o seguinte, não, Donato escreveu, portanto deve ser verdade. Ele tá falando o seguinte, ó, tá, mas da onde Donato está tirando isso daí? Ele tá falando o seguinte, nem nós, só porque um bispo ele diz algo é necessariamente verdade. Não, tem vários critérios para que o bispo exponha de fato a verdade a ser seguida, que é tanto seguindo as escrituras quanto a tradição, né, e o consenso, né, da igreja, tanto por um concílio ou pelo menos no caso, né, acredita nós como católicos romanos, na autoridade do Papa, mas mesmo que não for do Papa, vamos supor que ele não acreditava na autoridade do Papa desse ponto, pelo menos dos concílios. Ou seja, ele tem que se pautar em algo para ele dar a opinião dele, não é a opinião pessoal, como pessoa dele deve ser tratada como uma verdade de fé. É isso que ele está dizendo. Né? Repetindo, tanto que naquele texto, quando ele está refutando os donatistas estão citando as cartas de Donato, de Pôncio, né, do que Prisciliano escreveu, né, das visões pessoais que eles tinham. Santo Agostinho está falando o seguinte, isso daí não significa nada. Não está falando isso daqui de só a escritura em momento nenhum. Enfim, continuando. Um pouco devemos concordar com os bispos católicos se eles erram ou decidem alguma coisa contra as escrituras canônicas de Deus. Fecha aspas. Isso aqui é claramente o que nós protestantes dizemos. Nada deve ser aceito se não tiver conformidade com as escrituras. Você vê os... Tá, é claro, nenhum bispo vai pregar algo que é contrário às escrituras, mas como eu já mostrei para vocês, em todo o pensamento de Santo Agostinho, eu até li para vocês, o que os bispos pregam deve estar em conformidade com a tradição da igreja e com a exposição da igreja dá. De novo, novamente, aqui ele está falando, é só vocês pegarem e ler a carta, pessoal. Está falando no contexto de um bispo baseado sem base nenhuma, ele está falando o seguinte, porque eu sou bispo, logo que eu estou falando é verdade. É isso que Santo Agostinho está falando. Repetindo, se vocês pegam os textos que eu li antes, que nós devemos acreditar, né? Eu vou até reler aqui para vocês. E se todo o sistema de ensino, por mais simples e fácil que seja, requer para ser recebido um professor ou mestre, o que é mais cheio de orgulho temerário do que, no caso dos livros de mistério divinos, ou seja, interpretação das escrituras, não querer aprender com aqueles que os interpretam e desejar condená-los por não terem sido instruídos. Ou seja, de novo, e aqui só vocês lerem de novo que o texto que eu li para vocês, ele está falando o seguinte, não, olha, aquilo que é exposição da igreja, quando os expositores expõem conforme a instrução e a tradição da igreja, deve ser seguido, né? Enfim, continuando.
os papistas pensando nisso? Vocês veem os papistas olhando para o culto aos santos e perguntando se aquilo tem consistência com as escrituras? Você vê os papistas se perguntando se a Imaculada Conceição de Maria tem consistência com as escrituras? Não. Eles seriam condenados por Agostinho se Agostinho estivesse vivo hoje, mediante tantas práticas heréticas. Ah, seria condenado? Como se Santo Agostinho fez obras sobre a intercessão dos santos, sobre o culto aos santos? Cara, pelo amor de Deus, você tá passando vergonha. Que coisa ridícula. Então, essa Bíblia aí, vocês estão usando uma Bíblia que fomos nós que fizemos. Beleza, nós temos que nos basear na Bíblia e tal, mas a Bíblia é nossa. Agostinho teria falado isso mesmo, ele teria pensado como os papistas de que a Bíblia é propriedade de uma única igreja. E eu já vi algumas pessoas falando que tiveram concílios, que fizeram a Bíblia, e é uma pura mentira. O que os concílios faziam era formalizar listas de livros da Bíblia, mas nunca criar um cânon, efetivamente. O cânon sempre foi reconhecido. Sobre isso, nós temos vídeos aqui no canal, eu recomendo vocês assistirem, onde eu acabo com a falácia protestante, né? As mentiras que eles inventam sobre o cânon. Inclusive, tá aí na tela para vocês. Assistam lá depois. Você vê que na época de Jesus, Jesus viveu num tempo em que existiam várias facções judaicas, as mais expressivas e conhecidas são dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus disputava com os fariseus, ele usava todo o Antigo Testamento. Ao que tudo indica, os fariseus sustentavam o mesmo cânon veterotestamentário que nós sustentamos enquanto protestantes. E Jesus, para disputar com os fariseus, recorria aos livros dos fariseus. Não, isso é mentira. E, de novo, tá lá no meu vídeo, então assistam lá, onde eu refuto essa história. Os judeus não tinham o cânon decidido nessa época ainda. É pura mentira. Os saduceus só aceitavam a Torá. E quando Jesus disputava com os saduceus, ele usava a Torá para mostrar que eles estavam errados. Por que eu tô falando isso? Ah, galera, você tá falando uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Porque é exatamente o que Santo Agostinho sustentava. Olha só o que ele falou sobre... Tá, isso daí de novo é mais uma mentira. Em alguns momentos, quando os saduceus ou os fariseus vieram questionar Cristo, ele utilizou as escrituras, mas existem momentos que ele não utilizou, como por exemplo sobre a questão do imposto ao César. Né? Eles vieram perguntar para Cristo se era lícito dar o imposto ao César ou não. O que Cristo disse? Ele citou a escritura? Não citou, ele diz o seguinte: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Onde que está a escritura aí? Ou seja, você vê como que as falácias da sua escritura é simples de derrubar, né? Enfim. Sobre a questão dos livros da Bíblia, que era um ponto relevante na controvérsia dos donatistas. Os donatistas aceitavam livros diferentes daqueles que Agostinho aceitava. Vejam bem o que o bispo de Bona falou. Não deixe que estas palavras sejam ouvidas entre nós. Eu digo ou você diz. Mas vamos ouvir. Assim diz o Senhor. Pois há certos livros de Nosso Senhor em cuja autoridade ambos os lados concordam. Tá. De novo, aqui é o texto que eu citei anteriormente. Na verdade, aqui ele está falando o seguinte: olha, nós aceitamos a Bíblia e vocês aceitam. Eu não aceito a tua tradição, os seus costumes, vocês também não aceitam os nossos. Então, vamos basear só nas escrituras. Vamos decidir nas escrituras qual é correto ou não. É isso que Santo Agostinho está falando. É a mesma coisa quando a gente vem e refuta protestante que não aceita a tradição. A gente fala o seguinte: não, então eu vou te provar na Bíblia que a gente está falando a verdade. Isso quer dizer que eu sou só escriturista? Não, não faz sentido nenhum. Né? E, de novo, está falsificando aqui o que o texto está dizendo. Não é isso que ele está dizendo, o contexto. Romana é exatamente a mesma que a nossa. Logo, a disputa entre catolicismo romano e protestantismo deve se dar em relação àqueles livros. E quando a gente olha para a Bíblia, é claro, é manifesto o quanto eles estão numa igreja falsa, numa igreja herética, numa igreja apóstata. Agostinho defendeu uma primazia das escrituras na disputa contra os maniqueus e ele... Não, Santo Agostinho, em um contexto de que eles aceitavam as escrituras, ele defendeu uma primazia das escrituras com a interpretação oficial da igreja. É isso que Santo Agostinho defendeu em todas as suas obras aí. Que ele tratou sobre o tema, né? E de novo, se você acha que a Igreja Católica é herética, isso daí que você falou, Santo Agostinho também era, porque ele acreditava em tudo que a Igreja Católica acreditava hoje, inclusive culto aos santos, né? A questão do purgatório que você citou, ou seja, está passando vergonha, cidadão. Ele aqui defende novamente a primazia das escrituras contra os maniqueus, que tentavam ser evasivos, tentavam sair da argumentação com base na Bíblia, porque sabiam que se argumentassem com base na Bíblia, iam perder. O que Agostinho diz em resposta? Há livros da Bíblia que nós, ambos os lados, concordam que são canônicos. Vamos ficar nesses livros e discutir a partir desses livros, não por meio de uma igreja que é maior do que as outras, que tem autoridade sobre a Bíblia, que tem autoridade sobre todo mundo, o que é um absurdo. Se você vê os apologetas romanos apelando hoje, no século XXI, podemos dizer com toda certeza que o entendimento de Agostinho é anacronicamente o que nós chamamos de sola escritura. É preciso mais alguma coisa para provar que Claramente você não sabe o que é sola escritura. Mesmo que, de fato, Santo Agostinho acreditasse que todas as doutrinas estavam na Bíblia, isso daí é uma suficiência material, não é formal. Você não sabe nem o que é só a escritura, cidadão. Vá procurar ler os seus livros dos seus próprios teólogos para você aprender o que é isso daí. Porque senão você está passando vergonha. Não. Como ficou provado, Santo Agostinho não acreditava nessa bobagem aí. Isso daí é terraplanismo teológico, inclusive. Enfim, para finalizar, eu cito de um teólogo ali, só que a opinião de teólogo também tem um monte que diz o contrário, né? Isso não significa nada. Enfim, pessoal, vídeo disso daí, você viu que a pessoa que eu recomendo você estudar, você lê antes de você falar o Rushduni. Você leia antes de você falar, para não dar palpite na internet, porque fica feio. Não adianta simplesmente você pegar lá o que o Calvino disse e cuspir aqui pra gente, que isso daí a gente vai aceitar. Não, cara. O Calvino foi refutado naquela época e está sendo refutado de novo através de você. Ou seja, cidadão, pare com essas bobagens e leia aquilo que você vai citar. Enfim, pessoal, o vídeo é esse daí. Valeu, até mais.